Bem, nosso estudo de hoje foi extraído da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 141 do livro Pão Nosso, Amor Fraternal. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura se eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero, irmão das criaturas, não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na tela das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá do caminho eterno. Então, o texto de hoje vem falar para a gente sobre amor fraternal e Emmanuel começa trazendo para a gente, né, que as afeições familiares, os laços consanguíneos, essas simpatias aí das nossas amizades, elas são muito boas, mas é sempre razoável que a gente não venha cair, né, sob o peso das nossas inclinações próprias. E ele vem chamar a atenção de algumas coisas que acontecem com a gente que colocam em risco nosso amor fraternal, nossos relacionamentos. Ele vem falar principalmente, né, da relação pai e filho, vem falar da relação de cônjuge e vem falar das amizades. Quer dizer, ele faz um apelo, assim, um estudo, né, que dentro da história do amor fraternal, né, em primeiro lugar pais e filhos, em segundo lugar cônjuges, em terceiro lugar a amizade, é uma ordem bastante razoável para a gente analisar, que o Emmanuel não colocaria aqui por acaso, né? Depois de analisar o próprio texto, ele ficar pensando, mas ele chama atenção para a gente, né, que o equilíbrio é que é a posição ideal. Eu gosto muito, quando vai falar de amor fraternal, primeiro do texto do próprio Paulo de Tarso na Carta aos Coríntios, né, quando ele fala, né, que o amor nada espera, tudo suporta, o amor, né, renuncia. É aquela, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos e a língua dos homens, se não fosse o amor, a caridade, eu seria como um bronze que não soa, né, na verdade. Né? Enfim, e tem também uma música que eu gosto muito do George Harrison, que foi o Beatle. E o George Harrison, ele tem uma música que ele fala assim: o que eu sinto eu não sei explicar, eu só sei que o meu amor está à sua disposição a qualquer hora do dia, mesmo que se você não quiser o meu amor, então eu vou fazer de tudo para que você seja feliz. E acho que a ideia do amor é essa mesmo. Por isso que a gente tem que pensar no equilíbrio. Então ele vem falar aqui, ó, por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Essa proteção exagerada quando se trata dos nossos filhos, se não estiver dentro do equilíbrio, vai atrapalhar o filho, e a gente tem que pensar o tempo todo com a gente, os nossos filhos são espíritos imortais, nós estamos com a missão de prepará-los para a vida em sociedade, porque a gente tem que pensar sempre assim, amanhã eu posso não estar aqui, eu não estando mais aqui, como estará o meu filho? Será que eu vou ficar do outro lado preocupado porque meu filho não aprendeu esse ou aquele caminho, porque eu acabei negligenciando a educação dele? Então a gente começar a pensar assim, por demasia de cuidado, inúmeros pais acabam prejudicando os filhos. A gente tem que aprender sim que nossos filhos eles vão apresentar desde cedo os seus problemas e a gente vai aparando as arestas na medida do que a gente pode, do que é permitido para a gente, sabendo que quando eles atingirem uma determinada idade, o livre-arbítrio dele vai estar acima de qualquer coisa, mas a gente sabe pela psicologia e também pelo estudo dos espíritos que até os 7 anos
de idade, a criança é muito influenciável. Mas tudo que a gente chamar atenção, a gente tem que mostrar imediatamente por que está chamando atenção, porque se deixar passar 2 minutos, a criança não assimila bem por que ela está sendo chamada atenção. Dos 7 aos 14, então, quando for chamar atenção, sempre mostrar a justificativa, sempre mostrar a razão daquilo, né? E a gente está participando desse processo educativo, também respeitando o limite dos nossos filhos. Eu costumo dizer, né, a demasia de cuidado. Às vezes eu quero colocar meu filho na escola mais cara que existe. Aí você coloca o filho naquela escola mais cara e o filho não acompanha, de repente, o aprendizado, o método de ensino. E eu chamo a atenção de que os primeiros lugares das minhas turmas de escola não foram os mais bem-sucedidos profissionalmente na vida. Às vezes a pessoa realmente não entende da área, não gosta da área exata, ou não gosta da área de humanas, não gosta de matemática, mas quando veio aqui para fora para o mercado de trabalho, se deu super bem naquela área que ele escolheu. Então, se o filho não está conseguindo numa escola, tira da escola, coloca numa outra, deixa ele concluir aquele período, deixa que daqui a pouco ele vai tomar o caminho dele, vai fazer a faculdade que ele tiver que fazer, se fizer parte do planejamento dele ele fazer essa faculdade ou não. Depois, no segundo ponto, ele vem falar para a gente, né, do relacionamento dos cônjuges, como, né, esse amor fraternal pode deixar o monstro insaciável do ciúme. O ciúme é uma praga, né? Me perdoe que a palavra, né? Ele destrói relacionamentos, destrói vidas, e quem tiver curiosidade de ler um livro a mais do Chico Xavier, escrito por André Luiz, um livro chamado Entre a Terra e o Céu, você vai ver casos de perseguições por ciúme. O que o ciúme é capaz de fazer? O que um espírito que já está desencarnado, mas só porque o marido casou de novo com outra pessoa, o que ele faz com outra pessoa por ciúme? E a que ponto chega de deixar a pessoa prostrada, doente, por conta primeiro das influências e depois também das interferências que podem ter na vida da pessoa, enfim. Então o ciúme é uma coisa terrível. E em terceiro lugar ele fala da invigilância que a gente tem às vezes com as nossas amizades, porque a amizade, tanto a amizade como o relacionamento como pai e filho, como entre cônjuges, tem que ser com aquela flor que tem que ser regada a todo momento, né? Então ele bota pra gente que o apelo evangélico reveste de imensa importância, que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação das almas, e chama atenção para essas afeições violentas, porque a afeição violenta, né, ela vai acontecer de algumas maneiras. Uma primeira é você querer exigir que a pessoa seja exatamente do jeito que você quer. Então você vai conviver com uma farsa. Você não aprendeu a respeitar aquela pessoa do jeito que ela é, e até mesmo, através do respeito, admirar algumas virtudes que sempre tem e a gente não tem, porque nós temos virtudes que a pessoa não conquistou ainda, elas também têm virtudes que nós não conquistamos. Por isso que Deus coloca esses relacionamentos aí. E até esse magnetismo que atrai uns aos outros. Por isso que se diz muito aí que os opostos se atraem, né? Mas às vezes você está querendo impor para a pessoa que a pessoa seja de uma determinada maneira e está fazendo igual aquela coisa da mola, que você vai apertando, 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 vai ter hora que vai cansar. Quando cansar, a mola vai sair com toda a sua força, mostrando, pô, eu não sou isso que você está querendo que eu seja, não, eu sou isso aqui, e ou você me aceita, e aí descamba para o relacionamento que é violenta, essas afeições violentas comumente conhecidas na Terra, que passam vulcânicas e inúteis. Ele termina o texto para a gente falando assim, ó, na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Então a gente vai entender que a gente acaba se atraindo uns aos outros por conta das afinidades, por conta dos compromissos, por conta da lei de causa e efeito, mas essa lei de relação, o que hoje é pai, pode ser que no futuro seja filho, seja irmão, seja amigo, ou então acontece muitas vezes de um estar encarnado e o outro desencarnado, como é o próprio caso do Emmanuel e do Chico aí, né, que eles dizem que já foram amigos, são amigos de muitas encarnações. Emmanuel já foi pai do Chico em uma encarnação, que fala lá no livro Há 2000 anos. Enfim, essa dança de cadeira vai ocorrendo e nós vamos uns estendendo a mão para os outros, uns ajudando os outros. Se você é muito apaixonado pelo seu cônjuge, daqui a pouco você vai ser convidado a ser irmão dele ou então filho dele, para entender que essa paixão não pode ser só conjugal, porque ele é um espírito imortal e ninguém foi feito para ser propriedade de ninguém, definitivamente ninguém é propriedade de ninguém, mas tem essa mudança o tempo todo. É que o amor fraternal sublime e puro, representando o objetivo supremo da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho reto.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.